Olá, eu sou Glauber Machado. Eu sou a Laura Ribeiro. Estamos aqui hoje para apresentar para vocês o primeiro episódio do nosso podcast, o Claquetadas. E hoje a gente vai discutir um tema bem interessante, falando sobre o nicho e o mega hit. Mas, assim, vai ser uma discussão acalorada, vamos ver o que vai sair daí, mas não esquenta. É só uma ideia. Tudo bem, você anotou algum ponto que você queria falar alguma coisa específica, amigo? Então, esse tema surgiu primeiro por causa do meu TCC. Hum, Eu tô fazendo um TCC, eu tô me formando em rádio, TV e internet, um curso de audiovisual, comunicação, e a ideia é falar um pouco sobre a cauda longa, o conceito da cauda longa desenvolvido pelo Chris Anderson, de um livro que ele lançou em 2006, que é um artigo de economia, na verdade, falando sobre essa ideia de o quanto o mercado de nicho passa a ser explorado com a internet. uhum. Então, o que antes estava muito o que tinha muita penetração, o que tinha muito alcance, era ditado pelo que era popular, o que, por exemplo, tocava nas rádios, ou que aparecia na TV, o que estava presente nos grandes veículos de comunicação. Com a internet, os conteúdos de nicho voltados para mercados mais menores de público Eles se pass- tornaram populares. passam a representar uma grande fatia do mercado também. Aham. E aí a ideia é pensar um pouco essa ideia aplicando para o cinema e como a gente entende esse mercado de hits, de grandes lançamentos e os mercados de nicho Uhum. nessa ideia de cinema e streaming. Entendi. Antes da gente começar, a gente tinha chegado a comentar sobre o mercado do streaming especificamente, né? Sim. E uma coisa que eu tava pensando na hora que a gente tava falando, que era uma coisa que eu gostei do que você falou aí agora, que me lembrou de uma coisa. Que era polêmico. Polêmico. Os filmes da A24. Sim. Você acha que eles já foram filmes independentes? Ou que eles sempre nasceram dessa ideia? Porque eu gosto dos filmes da 24. Mas eu acho, assim, que muitas vezes eles são colocados, às vezes, num lugar como se eles fossem muito bons e como se eles fossem não hollywoodianos, como se eles fossem uma coisa diferente, independente. E eu acho que eles são um diferente mercadológico. Eu acho que eles são feitos para um público que gosta de consumir um cinema independente, mas ele não é verdadeiramente independente. Ele é um cinema comercial com uma roupagem que agrada esse nicho. Entendeu? Ele é uma mercantilização do nicho. Eu acho que ele faz sucesso em cima dessa proposta de que eles são filmes que são melhores que os filmes que são blockbuster, mas eu também acho que eles, no fim, são blockbusters também. Mas eu acho que isso é um fenômeno que acontece por isso, por causa da internet e dessa ideia de que agora todos os nichos podem ser capitalizados. Sim, não deixa de ser uma estratégia de mercado, Sim. totalmente. Porque eu acho que a princípio, eu vejo a questão da A24 nem muito como ele se colocando nessa posição, Aham. enquanto uma produtora de audiovisual. Acho que eles têm talvez uma curadoria um pouco Sim. mais visada para um certo tipo de projeto, então eles abraçam mais filmes de gênero, propostas mais experimentais, coisas assim. É. Mas aí o público acaba criando essa pecha de algo que está à margem, principalmente o público cinéfilo, né? De algo que está à margem, mas não necessariamente, porque ele está dentro de uma lógica Sim, comercial hollywoodiana. exatamente. Mas ele faz sucesso como se não fosse. Tipo, Sim, ele é vendido como se não fosse, como se ele fosse especial, que é uma coisa, esse público cinéfilo que costuma ser um pouco assim, que gosta dessa coisa pseudo-cult de esse filme ele é diferente, ele é. Só os inteligentes entenderiam e eu entendi. sim. E eu não acho que eles são filmes assim, experimentais ou inteligentes. Eles são filmes bons, mas eles são filmes blockbuster. É, eu acho que é isso. Acho que é muito. Sinto muito essa questão da curadoria, de Aham. talvez grandes estúdios Façam não essa. fariam investimento nesses Aham, nesses filmes filmes, sim. que a A24 acabou fazendo, e aí gerando obras que geraram uma repercussão cultural. Então, os primeiros filmes do Robert Eggers, Sim, sim, sim. Os primeiros filmes do Ari Aster. Ari Aster. Robert Eggers saiu pela A24, agora eu não tenho Eu certeza. sei que o Farol saiu, mas É. os outros eu não tenho certeza também, não. Uhum. Mas o Ari Aster eu tenho Sim, o certeza. Ari Aster, sim. É, a... Os primeiros sim, né? Depois não, mas
A minha querida, que eu gosto tanto, a Greta Gerwig, Sim. também. Você vê que tem uma... Não, tem um tipo de. Tem um tipo de filme que se tornou o tipo de filme da A24. Que eu não acho que eles eram ruins. Não acho que eles são ruins. Mas eu acho que eles se perderam. Por exemplo, eu. Assim, estou falando achismos, né? Porque eu não assisti esse filme. Mas eu acho que a falta de sucesso comercial daquele filme, apesar de ele ter indicado no Oscar, aquele filme com The Rock, aquele. The Smash Machine. The Smash Machine. Que eu esqueci o nome em português. Eu acho que a falta de sucesso dele, eu acho que representa um pouco, talvez, essa fórmula que fez tanto sucesso, porque eu acho que é isso, virou uma fórmula, entendeu? É uma coisa que começa talvez com essa ideia de ser uma coisa mais independente, talvez mais culta, assim, que não é blockbuster e tal, mas que eu acho que ela vira uma fórmula, e eu acho que ela tá ficando, não tá mais fazendo, não sei, porque eu achei que o The Smashing Machine não fez o sucesso que eles esperavam. Sim. Não fez sucesso do investimento que eles esperavam. Eu não vi o filme, não sei se ele é bom, provavelmente vou achar bom, porque eu gosto de tudo, mas eu acho que falta nele, talvez, o interesse do público, porque é uma fórmula comum, é um típico filme da 24 já. As pessoas estão acostumadas a isso. Mas você acha que ele atende um público de nicho? Porque eu não vejo esses filmes como... Assim, tem um nicho, eu acho que tem. Mas acaba virando uma espécie de grife, né? A Então. grife A24. Exatamente. Mas é uma coisa que é proposta como um cinema independente, que na verdade é um cinema de grife. Não é um Sim. cinema independente. Ele não é melhor que os blockbusters como eles se vendem, assim. Sim. Eles são um outro tipo de blockbuster, uma outra fórmula, entendeu? Não é Sim. como se fossem filmes sem fórmula. Eu acho que eles só têm uma fórmula diferente. Mas por que você acha não? Que tipo de filme que você acha que é filme de nicho? Principalmente, tipo, no começo, por ser muito uma novidade e representar alguma quebra de paradigma com relação ao que estava sendo lançado em Hollywood naquela época. Exatamente. Eu acho que realmente gerou-se um frisson, tá? O que é essa produtora e por que ela tá lançando tantos filmes bons, sabe? Sim. Mas eu acho que com o tempo virou fórmula. Sim, eu acho que os projetos eles estão caindo na comum. Até o exemplo do que você deu do Smash Machine, poucos anos atrás teve o Garra de Ferro, que é também um filme sobre uma história real, é uma cinebiografia sobre uma família de ex-lutadores de wrestling. Sim. Então tem um... Virou a fórmula. Tem um caminho comum ali, sabe? Sim. As propostas que eles acabam aceitando. Eles lançaram alguns filmes que tem uma... Ano passado, que, assim, pouca gente falou sobre eles, uns filmes que... Uma lenda de Yoshi, sobre uma criatura fantasiosa. Sim, eu vi. Eu nem sabia que esse filme era da 24. Ele é tão Teve um com a Jenna comum. Ortega também, que é sobre unicórnios, com ela e com o Paul Rudd. É aquele... Acho que é Morte do Unicórnio? Acho que é Death of a Unicorn. É esse mesmo. Mas eu não tenho certeza se o nome em português é Morte do Unicórnio. Esse da Lenda de Yoshi é outro filme que eu não vi, mas pelo que eu vi dele, eu não sabia que ele era da 24, porque ele é tão comum. Tantos filmes existem de menininhas, crianças que encontram um bicho sobrenatural, que elas não sabem o que é, e aí vira amiguinho delas, tipo assim, e aí o bicho tá sendo caçado. Isso é uma fórmula tão comum. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o tempo vai passando e vai se criando uma marca. E eu sempre esqueço que não foi uma coisa pensada por eles, mas acabou Não, sim, virando... mas aconteceu. Mas quando você falou, então, do nicho, porque você me perguntou se eu achava que isso era um nicho. Que tipo de filme de nicho, então, você acha que acabou seguindo por esse caminho? É que não é necessariamente que os filmes sejam de nicho, é que existe um nicho de público consumidor. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, no que estava sendo feito no cinema hollywoodiano, né? Nos anos 70, 80, 90, o que era popular. Então, ali, principalmente no início dos anos 70, que surge fortemente o conceito de blockbuster. Sim. Então, que são esses filmes, os grandes lançamentos do verão, que são feitos para atingir o grande número de públicos. São uma janela de lançamento que não se pensava lançar filmes durante o verão americano, na época de férias, mas que acabou dando muito certo, principalmente com Tubarão. Sim. E aí foi se criando essa tradição. Veio Star Wars logo em seguida, enfim. E foi se criando essa ideia dos grandes lançamentos durante esse período do ano. Uma coisa que perdeu um pouco do sentido conforme o passar dos anos, assim. Muitos filmes tentam usar uma fórmula blockbuster e eles não são lançados necessariamente mais no verão. Que a coisa ficou mais mercantilizada, de um jeito que... Até eu acho que é a chegada do streaming. Os streamings podem lançar filmes com fórmulas blockbuster, grande sucesso. Mas eu acho que os streamings não atingem. Eles tentam, mas eles não atingem o blockbuster. Eu acho que
que o blockbuster deixou de ser sinônimo dessa lógica de Dessa lançamento. lógica, E é isso, grandes produções pensadas para o público geral. sim. Então, você não espera atingir um mercado específico, tanto em termos de faixa etária, tanto em termos de Sim, apenas gênero, filmes pra todos. filmes para todos. Mas eu acho que os streamings tentam fazer isso. Tipo, acho que a Netflix tentou algumas coisas assim, mas eu acho que é impossível um filme de streaming ser um verdadeiro blockbuster, porque eu não acho que a experiência do streaming se compara à experiência de cinema. Eu acho que um grande blockbuster, eu acho que ele tem que ser um filme que atinge todos, e eu acho que uma coisa que foi muito característica de todos é serem filmes que foram filmes visualmente filmes grandes. Uhum. Se você pensar até nas coisas tipo Tubarão, Star Wars, todas essas grandes franquias Então, são filmes de cinema. Acho que uma ideia que aglutina o blockbuster é isso. São filmes grandes, inchados em termos de Sim. produção, em termos Sim. de utilização de efeitos visuais. São filmes de cinema. Exatamente. Eu acho que um filme de streaming, ele nunca vai virar um blockbuster. Uhum. Primeiro porque eu acho que o conceito até da palavra blockbuster teria que ter o sentido de várias pessoas vão lá e compram ingresso, não sei o que, esgota todas as salas. No streaming isso O não arrasa acontece. quarteirão é isso, né? Porque Pois as pessoas faziam filas que se estendiam por vários quarteirões E no streaming isso não acontece. pra fazer parte da experiência do cinema. Todo mundo pode estar assistindo o filme ao mesmo tempo. Não tem a sala encheu, a sala lotou, vendeu todos os ingressos. Não tem essas questões no streaming. Então, Sim. assim, nunca vai acontecer isso. E a televisão da sua casa nunca vai ser uma tela de cinema. Sim. Mas acho que hoje em dia o blockbuster é um termo mais guarda-chuva mesmo para Sim. grandes produções. Sim, exatamente E aí isso. nem se restringe mais a cinema. Você pensa em séries blockbuster, a gente tá falando de Sim. Stranger Things agora há pouco no off, então, sabe? É uma série É blockbuster. uma série blockbuster. Sim. Ela é feita para todos os públicos mesmo. Eu não acho que ela foi feita para todos os Não, públicos. inicialmente eu acho que não. Ela virou. Ela virou, com certeza. Ela virou Mas porque ela fez muito sucesso. É isso. E é uma lógica. Vamos pensar, por exemplo, a exemplo do que a rádio e a TV faziam nos seus tempos de auge. Que é. Você tem as músicas que. Você conhece músicas através do rádio, porque era a única forma de ouvir música. Sim. Mas a partir da participação dos ouvintes, as músicas eram sendo, assim, a pessoa ligava e pedia a música para tocar, então ela tocava mais vezes, ou às vezes a gravadora pagava mais, impulsionava para a música tocar mais vezes, então acabava gerando esses grandes hits, alguns espontâneos, outros impulsionados, pagos, exatamente. Mas é porque é isso, todo mundo estava vivendo essa experiência coletiva de ouvir praticamente a mesma coisa, porque as opções eram limitadas. Sim. E aí, com a internet, esse horizonte se abriu a níveis infinitos. Então, você poderia, antes do serviço de streaming, baixar qualquer música de qualquer lugar do mundo. Até a pirataria passou a ser uma questão, Sim. Né? Uma coisa que era diferente de... E você falou de você baixar a música em qualquer lugar do mundo. Uma coisa que mudando de música, foi uma coisa que eu pensei agora. A internet, ela começou como uma aliada do DVD pirata e aos poucos ela tomou o lugar do DVD pirata, porque o streaming tomou o lugar do DVD. E a pirataria, de que você só baixa o filme no Drive, ela tomou o lugar do você vai na feira e compra um DVD. Sim. O que, assim, eu acho que foi o papel da internet disso. De você não precisa ir e escolher. Sim, Tudo já existe pra você. Acho que no caso do rádio e da TV também você não escolhia, você não tinha um controle sobre o que você ia ouvir. Sim. Você sabia, por exemplo, a programação. Então agora, esse horário da manhã, eu vou ligar a TV e vai estar passando um programa infantil, um programa jornalístico. As suas opções estavam limitadas ao que as emissoras ofereciam dentro daquela grade estipulada. Então, era um contexto limitado, era como se tivesse uma estante, e essas estantes só pudessem ocupar uma certa quantidade de objetos. A internet são estantes infinitas, em que você... Até porque eu tava pensando nisso, você falou dessa comparação com a televisão. Além disso, eram emissoras limitadas. Uma coisa que foi por um tempo, quando os streamings existiam alguns, mas eu sinto que hoje os streamings, eles perderam, pelo menos aqui no Brasil, eles perderam pra pirataria. Tipo assim, o movimento das pessoas cancelarem a inscrição em streaming, não terem mais, porque tudo se encontra de graça na internet. Sim. E porque, por exemplo, as emissoras, vamos supor, aqui no Brasil, na TV aberta, tinha 15 canais. E aí, dos 15 canais,
às 9 horas no SBT vai passar esse programa. Às Sim. 10 horas no SBT vai passar esse programa. Na Globo vai passar esse às 9. E aí, tipo assim, tem uma quantidade limitada de emissoras. Cada emissora tá passando uma coisa só naquele horário. E você sabe o que cada emissora passa em cada horário. Os Uhum. streamings, por exemplo, não tem todos os filmes do mundo na Netflix. Sim. Mas tem um tanto na Netflix, que você pode ver a hora que você quiser. Tem um outro tanto na HBO, que você pode ver o tanto na hora que você quiser. E para além disso, se você não tiver nenhum dos streamings, tem todos esses filmes na internet pra você baixar e assistir qualquer um deles na hora que você quiser, de graça. Sim. Então, assim, você não precisa. As coisas, elas não têm mais essa necessidade de estarem lá pra fazerem sucesso. Qualquer coisa pode fazer sucesso. Não precisa estar passando no SBT às 9 da manhã. Sim, Ela pode exatamente. só existir na internet, que ela pode fazer sucesso. Exatamente. Então, é isso. Passa a deixar de ser ditado por quem detém, né, os meios de comunicação e as pessoas vão atrás do que assistir. Sim. E aí, acho que o streaming, ele meio que ele representa uma espécie de uma nova limitação mesmo nesse sentido, porque primeiro ele surge, né, como um ambiente amplo de possibilidades. A Netflix é uma pioneira. Ela começou Sim. como uma empresa de locação de filmes, Sim. que era concorrente, inclusive, de uma outra que se chamava Blockbuster. É, Mas era essa lógica da internet expandindo essa limitação do mundo real. Então, numa locadora, você tem uma quantidade limitada de filmes que você pode ter num espaço que a sua loja ocupa. Sim. Então, por exemplo, os filmes que são mais alugados, que saem mais, vão ter umas cópias dele lá. Mas um filme que é de catálogo, que muito poucas pessoas alugam, vão ter no máximo uma cópia. E outra Talvez coisa, duas. às vezes você não pode assistir o filme porque ele já tá alugado. Sim, E você não vai exatamente. assistir. Não tem todos os filmes do mundo na locadora e às vezes eles já estão todos alugados. Sim. E isso te limita. Agora, você pode assistir, podem estar assistindo, todas as pessoas do mundo podem estar assistindo a 5ª temporada de Stranger Things ao mesmo tempo. Uhum. E isso é uma coisa que não funciona com o DVD. E não funciona nem com o cinema. Não dá pra todas as pessoas do mundo irem no cinema ao mesmo tempo. Mas é viável todas as pessoas estarem assistindo ao mesmo tempo uma coisa no streaming. Porque tá Sim. cada uma na sua casa. O streaming funciona em todos os lugares. Uhum. Você não tem uma quantidade limitada de lugares pra sentar, uma quantidade limitada de DVDs pra pegar. Exato. E acho que a internet faz muito esse resgate das possibilidades amplas. Então, a Netflix ali, né, no seu período enquanto uma locadora virtual, em que você, por e-mail ou por telefone, alugava os filmes e eles vinham por correio até você. E aí depois virou um serviço de streaming com muito amplo, porque como ela era pioneira, era uma empresa de tecnologia, né? Não deixa de Sim. ser, começou com um foco muito grande em tecnologia, então os estúdios nem pensavam que isso era uma possibilidade de mercado a se explorar. Então, Então, tinha conteúdo de tudo quanto é a produto. Netflix tinha todos os filmes do mundo. E até que os outros estúdios perceberam que isso era muito bom, eles fizeram os próprios streamings. Sim. E agora a Netflix só tem os originais Netflix. É. É uma nojeira. Assim, isso está se revertendo, né? Porque é isso. Porque aí agora a Netflix começou a comprar as empresas. Mas é porque é isso, ela é a mais forte do mercado e ela continua se solidificando mesmo com essa mudança de cenário que se impôs, que é isso. As produtoras passaram a investir nos seus próprios streamings, mas nenhuma delas conseguiu alcançar o nível da Netflix. Nenhuma delas conseguiu alcançar o nível da Netflix. Você acha que alguma chegou a passar perto? Eu acho que a Amazon, que não é uma produtora, né? Mas a Amazon deu uma escorregada perto da Netflix. A Amazon acho que deu uma balada ali por volta do início, quase na pandemia. E na pandemia eu acho que a Amazon deu uma balada na Netflix, você não acha, não? Eu acho que, Prime Video. assim, ela era uma competidora à altura, mas Era ao uma mesmo tempo competidora à não. altura. Assim, a altura eu não sei. Não necessariamente também, porque eu acho que eles tinham um aporte tecnológico e financeiro para fazer uma operação muito mais Podia ter intuitiva feito melhor, né? Podia ter feito melhor. Uma como é o bosta. da Netflix. Uma bosta Hoje, o O negócio. aplicativo da Netflix é o melhor de longe. É muito Ele é bom. muito A interface fácil. da Netflix Ela é fácil de a mexer. Da interface, Amazon Prime exatamente. você tem que descobrir onde que tá o filme. Você tem que adivinhar A user qual é o experience, filme. acho que o maior investimento da Netflix, além dos filmes, é em user experience. Com Então, certeza. é uma plataforma que é feita para você se manter nela. E a Netflix tem uma função que eu acho que as outras não têm, que eu pensei que eu lembrei disso agora porque eu nunca usei. Mas ela resgata um pouco da necessidade que as pessoas, porque como as coisas estão acontecendo muito rápido e aí as mudanças são muito rápidas, as pessoas começaram a querer voltar muito rápido também. Sim. E a Netflix tem a função de que você pode apertar e passa uma coisa aleatória. Eu não sabia disso. Ela tem uma função que você pode assistir coisas e também ela tem uma função como se fosse um canal, se eu não me engano, que tipo assim, agora tá passando isso daqui.
vai passar tal coisa. Você pode começar a assistir, você pode voltar, claro. Uhum. Mas se você quiser começar daqui, você pode começar daqui. E vai ficar passando coisas, igual na televisão. Você Uhum. pode só ligar e não ter que ficar escolhendo. Pode ser uma televisão. Se torna uma televisão onde passam só os filmes do catálogo. Existe essa opção na Netflix. E eu acho que isso é porque as pessoas voltaram a sentir a necessidade de ter coisas já De escolhidas serem também. controladas pela programação. De, elas- tipo, ao mesmo tempo que é libertador você poder escolher, ao mesmo tempo, tipo, eu não quero escolher. Eu só quero Escolhe assistir o por que tá mim, vai. passando na televisão. E aí a Netflix tem essa função. Uhum. Já faz uns anos que eles têm. É um botão, tem essas duas. O botão aleatório, que você fala assim, escolhe aí qual filme que eu vou ver Uhum. hoje. E tem a função de que você pode só ir vendo coisas sequenciadas, assim. Ela vai botando como se fosse uma programação da televisão. Sim. E aí pode estar no meio do negócio e tal. Outro que faz isso, obviamente, é a Globoplay, né? Mas aí é que no Brasil é um outro mercado também, eu acho. Sim. Eu acho que é um mercado diferente, uma proposta diferente. A E a Globo é Globoplay tem. detentora de diversas emissoras de TV a cabo, que Sim. acabam sendo, compondo ali o que é oferecido no serviço Globoplay. Sim, eu acho que, assim, eu acho que isso, obviamente, é uma coisa, não é nem como se fosse um concorrente da Netflix, é uma realidade nacional, mas que eu acho que a Globo foi o que fez isso de maneira mais inteligente, obviamente, porque a Globo é a maior emissora, de Uhum. fazer isso, de criar um streaming que você pode só pagar o Globoplay e você... Porque as pessoas não pagam mais TV a cabo. Uhum. E aí a Globo tem muitos canais que são de TV a cabo, e Sim. eles iam perder esse público se eles não tivessem feito no Globoplay, que você paga apenas a assinatura do Globoplay, você tem acesso a todos os canais. Você não Sim. precisa pagar uma TV a cabo. Você pode ver e você pode escolher o programa, tal qual o serviço de streaming, mas você também pode usar como televisão. Sim. Você liga, vai estar passando o programa, a grade se mantém a mesma, Uhum. vai estar com o mesmo sinal que passava na televisão, só que você não precisa pagar uma televisão para assistir, você pode só pagar a assinatura do Globoplay. Exatamente. Puxando o gancho da questão do nicho, voltando para aquilo, Sim. com a Netflix surgindo como streaming e se estabelecendo no mercado, tem um exemplo muito seminal, assim, que é muito lembrado, que é o exemplo de Arrested Development, que era uma série da Fox, que teve, acho que 2 ou 3 temporadas na Fox, e até ela ter sido cancelada, acho que era para ter sido cancelada na segunda, e aí... Mas acabou tendo uma terceira por causa dos fãs. Por causa do investimento dos fãs na internet, os protestos que surgiram, enfim. Acabou Sim. conseguindo mais uma temporada, mas aí logo em seguida a Fox cancelou. Mas era uma série que bebia muito Era uma série que tinha o seu nicho de público, mas que não tinha audiência na TV o suficiente para sustentar a exibição Sim. na grade de programação de uma emissora de TV. E era uma série, uma sitcom, que tinha uns elementos mais experimentais, assim, brincava com a fórmula da sitcom. Então, faziam histórias contínuas, piadas que começavam num episódio e terminavam em outra, sabe? Então, elementos que brincavam com a lógica narrativa, que para quem tá só um espectador casual que tá assistindo na TV... Não vai entender a piada, e aí não tem graça. Então, regular, não vai pegar isso. Mas criou-se um secto de fãs e a Netflix, muito espertamente, pegou a série e deu continuidade a ela. E foi uma das primeiras séries que trouxe a Netflix, assim, trouxe um público pra Netflix pensando nessa lógica de trazer esse nicho, entendendo que era uma série que não era pra todo mundo, mas que tinha um público muito, muito fã e muito afeito àquilo, que poderia ser um público a se explorar. Que não funciona na televisão, realmente. Porque na televisão teria esse problema. Sim. Na televisão passa as coisas, às vezes tá passando, você não sabe, você não vai gostar e não vai ter esse público. E nos streamings não existe essa preocupação. Porque quem tá assistindo vai maratonar. Exatamente. Quem tá assistindo vai assistir todos. Quem tá assistindo vai entender. Exatamente. O público é atendido. É verdade. Eu não tinha parado pra pensar por esse lado. Mas esse negócio de nicho, aquilo que você comentou de Stranger Things, eu pensei nisso também. Que era uma série que foi o que fez a Netflix alavancar, assim. E isso é aí que eu acho que veio o problema da Netflix com relação aos nichos. É uma série que fez a Netflix alavancar. Muito nichada. Muito nichada. A primeira temporada de Stranger Things é uma série nichada. Não é uma coisa que era tão público geral como se tornou. Era uma coisa específica, uma coisa
E a Netflix apostou, porque a Netflix não tinha nada a perder ainda. Não, mas eu acho que já vinha de um sentimento crescente dessa coisa da nostalgia dos anos Não, 80. sim, Mas eu acho que era uma série que ela tava muito menos preocupada com o público geral e brincava mais com gêneros. Era uma série exatamente. mais madura mesmo. É Ela isso. tratava Ela de. tinha uma classificação indicativa de 16 anos, Uhum, mas tinha os personagens eram crianças. E aí a Netflix apostou todas as fichas em Stranger Things porque deu muito certo, virou o carro-chefe do streaming. Só que aí eu acho que aí as coisas desalavancaram, porque o público que consumiu Stranger Things foram outras crianças. sim. Inclusive eu era uma criança quando assisti Stranger Things, então assim, mas aí as coisas foram se tornando para um público mais abrangente, então menos eles começaram a experimentar menos. Eu até acho que a primeira temporada ela funciona como uma minissérie. Sim. Mas ela foi estendida porque tava dando um dinheiro bom pra Netflix, era um bom carro-chefe, e ela foi deixando, e ela foi abrindo e deixando de ser nichada. E ela foi se tornando mais palatável para todos os públicos, mais adequada para crianças assistirem, menos incômoda, menos nichada, mais e mais e mais, cada vez mais, até a quinta temporada que você pode assistir mexendo no celular. Ela foi ficando cada vez mais palatável, ela foi ficando cada vez mais vendável, porque a Netflix foi se tornando cada vez mais popular, tendo Stranger Things como carro-chefe deles. E aí também eles chegaram a um ponto de eles não podiam apostar as fichas deles, que agora eram muitas, numa série que fosse nichada. Eles queriam um carro-chefe que fosse um hit. Sim. Uma coisa que fosse consumida o tempo todo por todas as pessoas. Não fosse mais uma coisa que um público vai assistir e vai dar certo. Uhum. Entendeu? Então acho que também tem por esse lado. Eles acabaram começando a pecar igual a televisão. Eu não acho que a Netflix precisava ter feito isso com Stranger Things. Essa é uma das grandes problemáticas das grandes marcas, dos grandes hits, porque elas acabam realmente simplificando, planificando a sua narrativa, planificando os elementos da sua composição para atingir um público amplo mesmo. Sim, Então, você vê isso na Marvel também, sim. você vê isso em Mas eu diversas entendo franquias. por que isso aconteceu na Marvel. Eu não acho que a Netflix precisava ter feito isso com Stranger Things. Eu acho que o serviço de streaming, os serviços de streaming funcionam tão bem como um lugar onde tem coisas pra todo mundo. Eu não Sim. acho que precisava de ter apostado em coisas, tipo assim, uma coisa que é pra todas as pessoas. Porque eu acho que o serviço de streaming, ele tem a possibilidade de ter várias coisas Sim. pra vários nichos. Não precisava ter feito uma coisa pra todo mundo assistir. Eles não precisam disso. Então eu achei meio absurda essa ideia de querer fazer coisas pra transformar Stranger Things numa coisa que todo mundo fosse gostar, sendo que era só fazer uma outra coisa pra um outro nicho. A Netflix poderia sobreviver de alimentar nichos ao invés de tentar atingir público geral. Acho que o streaming ele tem esse poder sobre a televisão de não precisar nunca alcançar um público geral, porque você tem a liberdade de ter várias coisas no seu catálogo que várias pessoas podem assistir ao mesmo tempo, várias coisas, então pode agradar todos os nichos sem tentar fazer uma coisa geral. Sim. Uhum. Mas eu sinto que os streamings, principalmente a Netflix, ela tem investido cada vez mais em produções para um público mais amplo, Sim, principalmente nas produções originais, e aí acaba relegando as produções terceirizadas que eles compram os direitos para exibir no streaming, para públicos mais segmentados. Então, por exemplo, O Último Azul indo para Netflix é um filme que não são todas as pessoas que vão assistir, apesar de que talvez assistam mais pessoas do que a média vão assistir o filme por estar na Netflix. sim. Então, tem esse contrabalanço também. A Netflix já está tão estabelecida, está tão. Eu acho que já é um espaço tão estabelecido em termos de consumo de audiovisual, consumo de mídia audiovisual, que é isso. As pessoas vamos ver o que tem na Netflix agora, sabe? Porque se criou esse hábito de estar sempre alimentando o catálogo com coisas novas, e aí Sim. acaba gerando essas anomalias de cancelar as séries, assim, em uma temporada, porque não deu público suficiente para valer o investimento, porque o interesse está muito mais em trazer novidade para o catálogo, jogar na direção das pessoas e ver o que cola. Então, eu acho que o serviço de streaming, ele é isso que eu acho que a Netflix pecou, porque eu acho que o streaming não precisava ter feito isso. Uhum. Com a proposta inicial do streaming, eles não precisavam ter passado por esses mesmos erros. Por causa disso, porque pode ter tudo pra todo mundo. Não precisava ficar fazendo coisas e ver o que cola e tentar agradar um público grande. E não precisava de nada disso. Eu acho que a Netflix podia ter
se vendido mais como uma coisa que tem um pouquinho pra todo mundo do que várias coisas pra todas as pessoas. Uhum. Entendeu? Porque eu acho que eles perderam, óbvio que eles perderam a mão com Stranger Things, tanto que eu achei até que a quinta temporada poderia ser assistida por alguém que nunca assistiu as outras temporadas, de tão fácil que ela é de entender, de tão geral que ela é, de tão palatável que ela é. Você pode Uhum. assistir sem nunca ter visto nenhum negócio. Então, assim, mas eu acho que isso não precisa ser feito com o streaming. Eu acho que a Netflix foi pra um caminho ruim. Eles poderiam ter se aproveitado melhor do streaming como isso, como uma coisa que tem um pouquinho pra todo mundo, mas não precisa jogar tudo pra ver o que vai colar, não precisa tentar fazer coisas pro público geral. Isso que você falou do Último Azul é porque não é uma produção da Netflix. Sim, A Netflix começou a comprar coisas sim, com aham. esse intuito. E é isso que eu tô dizendo. Eu acho que os nichos estão mais alimentados por produções que vêm de fora, que a Então, Netflix compra os direitos, do que pelos conteúdos originais. mas então assim, por que eles estão fazendo conteúdos originais? Eu acho que eles foram muito gananciosos e perderam a mão, e eu acho que talvez isso repercuta mal pra eles no futuro. Porque eu acho que eles perderam a mão. Eles poderiam ter isso, ser um lugar de alimentar nichos, mas eles quiseram tanto fazer grandes hits que eu acho que eles simplesmente se perderam. Mas eu acho que é isso, é porque a- tá estabelecido como empresa. É isso É, que sim. então é isso, a Eles Netflix podem perder a mão que é as exatamente. pessoas vão continuar As consumindo. culpas, a culpa sempre vai recair sobre a produção em si, nunca sobre a empresa que detém os direitos e que produz o que está É, sendo feito. sim. Eu vi, obviamente, muitas críticas aos criadores de Stranger Things e tal, mas eu vi muito com o lançamento da quinta temporada, muitas críticas à Netflix. É. Eu vi muitas pessoas. Eu acho que isso vai recair mal sobre a Netflix. É porque foi muito ruim. A Uhum. quinta temporada de Stranger Things foi muito ruim. E como tava atingindo o público geral, geral achou paia, entendeu? Uhum. Acho que a Netflix fez uma. Acho que eles fizeram uma merda muito grande. Porque eu vi as pessoas culpando a Netflix. Entendi. Mais do que. Até por causa daquilo que eu tinha comentado, que tinha comentado antes de começar a gravar, sobre a Netflix ter emburrecido as coisas para que as pessoas possam ouvir enquanto estão mexendo no celular. Então, como isso é uma coisa que foi dito como se a Netflix está fazendo isso, e agora, como a quinta temporada de Stranger Things desagradou as pessoas estão culpando a Netflix. Uhum. A culpa está caindo sobre eles. No olha o que a Netflix está fazendo. A Netflix está emburrecendo as coisas. A Netflix está emburrecendo os conteúdos. Tanto que, da primeira vez que foi indicado no Oscar filmes originais da Netflix, foi uma coisa assim, nossa, meu Deus, os streamings estão mudando a Aham. forma como a gente consome. Meu Deus, foi uma coisa que fez os grandes estúdios de Hollywood se sentirem intimidados. Uhum. Hoje em dia, é horrível. É uma coisa que é cômica pros estúdios de Hollywood. Não tem filme original na Netflix. Dizer que não tem, até tem, mas assim, é uns gatos pingados que tem grandes premiações. Uhum. Não acho que os filmes da Netflix, originais da Netflix, atingiram esse sucesso que eles Mas eu prometeram. acho que eles Não não foi têm essa nem, ameaça. eles não estão nem se propondo muito a isso mais. Eu acho que tem um interesse nisso, eles vão continuar investindo nisso enquanto for uma opção viável, mas, assim, Ted Sarandos, outras pessoas que do comando da Netflix já deixaram muito claro que a prioridade é o streaming, e que as salas de cinema, por exemplo, para esses lançamentos de filmes que precisam estar, que vão concorrer a premiações, eles precisam ser exibidos nos cinemas, pelo Sim. menos ter uma janela de exibição, mesmo que curta nos cinemas. Foi o caso do Frankenstein, foi o caso do Sonho de Trem. Sonhos de Trem. E Uhum. provavelmente Guerreiros K-pop também, né? Que Sim. eu não sabia, mas com certeza, né? Sim, até no Brasil teve algumas exibições. Teve Teve a exibição Sing-Along, teve tudo isso também. exibição sing-along. É. Nossa. Mas enfim, mas eu acho que isso representou uma queda de qualidade do padrão da Netflix. Eu acho que. Eu entendo que o alvo deles é o streaming, e é exatamente por isso que eu acho que talvez eles deveriam investir, então, em comprar produções e criar nichos no streaming. Porque eu acho que ficar criando coisas originais pro streaming deles não tá funcionando. Quem que assiste? Quem assiste Assim, filmes originais na Netflix? Eu não acho que cola nem com o público geral. Quem assiste isso? Ninguém assiste filme original na Netflix, a não ser que sejam esses que vão pra premiações, essas coisas. hum, Tipo assim, eu acho que assistem. Eu acho que sim. Porque é isso, é o público casual que tá assistindo, que tem, olha só, um filme interessante porque é isso, produção de gênero. Então, muita comédia romântica genérica, zona, saindo todo mês. E vai ter o público consumidor desse gênero, que gosta muito desse gênero, que vai consumir essas obras. é.
É Assim como, por verdade. exemplo, tem toda a ascensão. Um ponto muito interessante da Netflix também é que acaba que ele serviu, né, durante um tempo, ele meio que deu assim, deu um alerta em Hollywood de Sim. tirando um pouco o foco do eixo de produções hollywoodianas. Então, grandes produções de outros países ganharam destaque dentro da plataforma da Netflix. Então, era isso que eu tava falando, porque é isso que eu ia falar. A primeira vez que houveram essas indicações foi um susto. Foi eu acho que foi um baque, assim, em Hollywood. Eu lembro dessa conversa na Uhum. época, que foi na época da indicação de Dois Papas. Foi Dois Sim. Papas o primeiro filme, assim, original Netflix? Eu acho Não que sei se foi o foi. primeiro. Eu não lembro qual foi lançado antes, Dois Papas ou o Irlandês. Nossa. Foi um Não dos lembro. dois. Foi um dos dois, foi o primeiro. E houve sim esse baque, mas isso é uma coisa que depois eles abandonaram. Agora, Uhum. entendeu? Agora ficou uma coisa de streaming, mas eu não sei se eu acho que funciona. Mas você falou, talvez realmente eu só não saiba porque eu não sou o público. Mas é porque eu não acho que ninguém assiste os filmes originais da Uhum. Netflix. Eu não acho que eles conseguiram atingir esse sucesso que eles queriam. Eu não acho que tá funcionando. Se você olhar no top 10, tipo assim, naqueles da Netflix, top 10 assistidos de hoje, não tem produção original da Netflix. Sim. Não Mas, por tem. exemplo, aquele filme de ação super genérico, é, acho que era o Red Alert com o Dwayne Johnson, Ah, sim. qual é o nome dela? Aquela nojeira lá, esqueci o nome dela. Eu sei, A Mulher Maravilha. a Gal Gal Gadot. Gadot, exatamente. E acho que era o O, outra nojeira, o Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, exatamente. Esse foi um dos filmes mais assistidos da Netflix Foi? durante muito tempo. Ele Ah, tá na lista das produções originais da Netflix mais assistidas. E é um filme, nossa. tipo, de streaming, não foi lançado na sala de cinema, não Aham. teve nenhuma circulação fora desse lugar, mas é um dos filmes mais assistidos da plataforma, porque o público médio vai assistir o que a Netflix está sugerindo para eles. É, não é verdade. Até porque esse elenco aí é um elenco de Exatamente. filme pra quem nunca viu um filme na vida. O primeiro filme a ser assistido. Então é isso. É só colocar o nome de uns rostos conhecidos ali e chama o público. Então acho que É. tem essa como uma empresa de audiovisual, ela está apostando em mercados amplos, mas então tem produções que são mais voltadas para premiações, que eles compram direitos. Então teve a última produção do Guilherme Del Toro, que é o A Lista do Frankenstein. Frankenstein, feita, coproduzida pela Netflix. É, então, tem um interesse de se manter relevante no sentido de relevância cultural, Uhum. mas acho que eles estão muito mais interessados em manter as pessoas assistindo na plataforma. Num ranking de prioridades, essa é a É a primeira primeira prioridade. prioridade. E aí, esse impacto cultural vem em segundo, terceiro plano, sabe? Mas eu acho que é uma coisa que vai ficar pro futuro. Eu acho ainda que a quinta temporada de Stranger Things, a queda de qualidade brusca e a clara intervenção da Netflix nessa queda de qualidade, eu acho que isso ainda vai afetar de alguma maneira essa situação da Netflix. Eu não sei como, mas eu acho difícil disso não dar algum baque, Hum. alguma coisa. Porque foi muito ruim, foi muito criticado. E é esse problema, na verdade. Não é nem só de ser para um público geral, é de ser feito de uma maneira que você pode assistir mexendo no celular. É uma coisa que você pode assistir sem estar prestando atenção. Mas eu queria falar uma outra coisa que eu tava pensando nesses serviços de streamings das produtoras. Eu pensei no Disney Plus. Sim. Você acha que foi uma boa escolha da Disney lançar algumas coisas só pro Disney Plus? Ou você acha que a Disney fez assim também fez uma merda terrível com isso e que eles estavam melhor no cinema? Você diz naquele período da pandemia que eles estavam lançando direto, Não, eles ainda estão fazendo isso. mas tem, tipo, longa-metragem saindo. Tem. Tem alguns remakes live Uhum. action saem direto. Sim. Filmes que eles acham que ninguém vai ver. Uhum. Não é só por causa da pandemia, são filmes que eles acham que ninguém vai ver. Obviamente, muitos são curtas, muitos são séries, mas alguns são coisas que são original Disney Plus e que ninguém vai assistir. Por exemplo, o Wish não foi lançado na época da pandemia. Sim. E o Wish saiu direto pro Disney Plus. Saiu direto. Saiu direto. Eu tô ficando doida? Eu acho que eu lembro de ter visto alguma coisa nele nos cinemas. Posso estar errado. Acho que ele foi pro cinema sim. Foi? Ah, Hum. Enfim, mas você acha que foi uma boa escolha da Disney apostar fichas no streaming ou não? Porque como, por exemplo, a série da Pixar, do Win or Lose, eu acho ela tão boa.
Eu acho que ela poderia ter sido um filme muito bom, que a Disney poderia ter lançado nos cinemas. Mas a Disney optou por fazer uma série com baixa divulgação no Disney Plus. Não é a mesma coisa, eles sabiam que não ia atingir um público de cinema. Sim. E é um filme bem melhor do que os filmes que a Disney tá lançando pro cinema. Então eu acho que foi uma escolha que eu não sei se foi muito boa. Uma escolha assim, de restringir as melhores coisas deles. a Disney é um caso engraçado, né? Porque ela parece que tá avessa a qualquer tipo de risco. Então, a Disney tá se jogando no seguro mesmo. Então, ela Sim. investe pesado em remake, os remakes live action das animações, em sequência, em franquias já estabelecidas. São, os lançamentos originais da Disney no cinema são bem poucos. Cada vez mais espaço. Exatamente, mas no Disney Plus eles têm lançamentos originais, muitas vezes muito bons, tipo essa série. Então eu acho que, por isso que eu questionei de ser ou não uma boa escolha, porque os lançamentos grandes, originais, interessantes que eles têm feito, eles têm jogado pro streaming, que tem um público menor Sim. do que se for, e sem divulgação ainda por cima, bem menor do que se fosse jogado no cinema. É porque a gente entra em outra problemática que as pessoas também não estão indo mais aos cinemas. Você acha que as pessoas não estão indo no cinema? Eu acho que deixou de ser um hábito, Aham. algo que é parte da rotina das pessoas e passou a ser Uma coisa esporádica. algo mais esporádico, algo que é tipo talvez algo que as pessoas façam de vez em quando, uma vez no mês. Mas você não acha que isso é financeiro? Também, exatamente. Porque eu acho que quando o ingresso fica barato, as salas de cinema lotam. Sim, sim, totalmente. Isso, eu acho que isso é uma coisa, tipo assim, não é que as pessoas deixaram de ir no cinema, é que o cinema ficou caro. Sim. Mas Então, na lógica, nessa sim, balança comercial, o streaming é muito mais em o conta. streaming é muito mais em conta. Mas isso foi um erro do cinema. Porque as pessoas não deixaram de ir ao cinema. As pessoas gostam de ir no cinema. As pessoas continuariam indo no cinema se o cinema não fosse R$ 30. Sim, Mas eu concordo que não é mais um hábito, mas às vezes algumas coisas avalancam um público muito grande pro cinema. sim. Algumas coisas. Coisas que antigamente alavancavam um público grande e não fazem mais, são tipo filmes da Marvel, né? Mas eu não sei se isso é culpa do cinema, das pessoas não irem no cinema, porque os filmes da Marvel estão ficando ruins também. Não é necessariamente por causa do cinema, eu acho. Mas, por exemplo, ano passado teve uma ida de público muito grande para ir no cinema ver Ainda Estou Aqui. Sim. Uhum. Como eu acho também que muita gente tá indo no cinema ver o Agente Muita Secreto. gente, As salas muita estão gente. lotando mesmo o filme de tendo sido lançado há muito tempo Sim. atrás. Mas eu acho que é isso. O público não perdeu o interesse no cinema, mas eu acho que ele deixou de ser, justamente por ter mais oferta, por ter o streaming, se tornou algo que você vai não às cegas. Tipo, eu tô de bobeira aqui, eu vou no cinema. Uhum. Você vai sabendo o que você vai assistir, escolhendo o que você vai assistir. É verdade, porque é muito caro pra você só ir Sim, assim. exatamente. E vou pagar o ingresso pra ir aqui. E é uma entrar. operação que fica cara para os exibidores também, porque os estúdios eles cobram mais caro e eles exigem janelas de exibição muito específicas, principalmente a Disney. Ela exige que os filmes dela, os grandes lançamentos, sejam exibidos por um período específico de tempo. Alguns de no mínimo 3 meses, sabe? Que loucura, né? Eu ia comentar aí sobre os Utopia 2. Ainda tá no cinema. Sim, eles Tá com um horário só. Dá pra ver que eles estão doidos pra tirar esse o filme. exibidor é obrigado a manter esse filme em cartaz. Sim. E é um filme que não tá. Ninguém tá indo assistir, tá em um horário só. É um filme de criança. Costumava ter muito mais. E você quer perder direito a exibir os filmes da Disney no seu cinema? Pois é. Sabe? Sim. Mas é complexo essa questão do cinema mesmo. Mas é por isso que eu gosto daquele período que o ingresso do cinema fica R$ 10. Sim. Tem esse momento. E isso dá uma medida de quanto o público ainda tem interesse no cinema. Sim, que as pessoas Mas vão muito quando isso acontece. Quando o ingresso tá R$ 10. Uhum. Mas é uma coisa esporádica. É uma coisa que acontece. A semana do cinema não é uma vez por ano só. Sim, acho que 2 agora, né? 2? Melhorou. Melhorou. Sabe uma coisa que isso tudo que a gente tem falado me fez pensar? Porque eu valorizo muito a mídia física, né? Como alguém que coleciona várias mídias físicas, de DVD e de CD e tudo mais. É um assunto que eu comecei minha coleção na pandemia, então eu me interessei muito na pandemia, principalmente. No Brasil, a gente parou de consumir mídia física, mas essa não é uma tendência mundial. As mídias físicas, elas ainda são muito lançadas, não só de filme, de música, muito lançadas fora do Brasil, mas aqui isso foi visto como um retrocesso. E aí, eu acho isso muito triste, porque eu amo mídia física. Mas tem várias questões. Por exemplo, a Disney parou de licenciar os filmes deles. A Disney Brasil parou de licenciar os filmes deles para mídia física. Mas a Disney continua produzindo DVDs nos Estados Unidos. Continua lançando CDs das suas canções originais, das suas trilhas sonoras.
E não só filmes. Artistas brasileiros não lançam mais CD. E nem muito menos vinil ou fita cassete. Mas, simplesmente, tipo assim, nos Estados Unidos, a pessoa que mais vendeu vinis no ano de 2025 foi a Taylor Swift. As pessoas não estão comprando vinis antigos. As pessoas estão comprando vinis de agora. Os vinis estão fazendo ainda sucesso. As pessoas compram vinis. E aqui no Brasil, você só encontra vinil em sebo. Você não encontra vinil novo. E você, muito menos de artistas brasileiros. E isso também aconteceu com DVD. Você não encontra DVDs. Tem alguns, mas são artistas específicos que Sim. investem nessa lógica de lançamento. É um nicho. É um nicho, A Taylor exatamente. Swift não é um nicho. Sim, Ela é uma artista mas super popular. acaba que o consumo de vinil passa a ser um nicho. Mas... O Não, com consumo certeza. desse tipo de mídia física, Mas passa a ser um... Por que você acha que aqui no Brasil as pessoas pararam de consumir mídia física, que isso reflete no sucesso das coisas Sim. nas produções e em transformações das coisas em hit e no uso do streaming e tudo mais? Por que você acha que as pessoas pararam de usar a mídia física aqui no Brasil, mas não pararam de usar a mídia física nos Estados Unidos? Eu acho que tem a questão financeira, Você que é acha? muito forte. A mídia física ficou cara? Sim, eu acho que... E acho que também perdeu-se o interesse, né, de muitas produtoras de investir nesse tipo de produto. Por que você acha que isso aconteceu? Eu não consigo ver um padrão de consumo que consiga ditar isso, do porquê que no Brasil isso não é uma coisa que aconteceu assim fortemente. Mas, por exemplo, os artistas que ainda lançam vinis, eles lançam tiragens muito limitadas Sim, no Brasil. é uma coisa super Então, nichada. Então acaba sendo uma lógica de um trabalho mais independente. Você pensa, por exemplo, editoras independentes que lançam livros em tiragens muito pequenas. Sim. Que é isso, você sabe que tem público para isso, mas é um público nichado. Então você não vai fazer tiragens de milhares de exemplares, porque você não vai vender. Mas isso não se compara, por exemplo, com tiragem de vinil da Taylor Swift. Vende muito, é um público muito geral. Sim. E as pessoas compram, as pessoas escutam, as pessoas consomem o vinil. As pessoas escutam o CD, escutam fita cassete. Eu acho que no caso tem uma questão também da cultura de fãs, que é o colecionismo. Você acha que é por colecionismo? Você acha que eu não acho é que as pessoas consumam mídia física, e sim que elas colecionam? Tem o consumo, mas eu acho que ele tá associado ao ser fã. É indissociável do ser fã. Eu acho que você não compraria vinil de qualquer artista só por comprar vinil. Porque existem outras formas de consumir música. É verdade. É verdade. É verdade. Porque eu tava pensando na minha relação com as mídias físicas, mas isso é obviamente uma postura colecionista. Sim. Eu compro muitos CDs e muitos DVDs, mas é porque eu coleciono. Sim. E eu compro de coisas que eu gosto. Sim. Mais ou menos. Nem sempre. Mas é porque a minha coleção de DVDs, as pessoas também... Eu me sinto a única pessoa do mundo que gosta de DVDs. As pessoas me dão os DVDs delas, então nem tudo que eu tenho é porque eu gosto. Mas realmente, eu não compraria um vinil de alguém que eu não gosto. Vinil, ainda mais vinil. Ficou muito caro. Ficou muito caro. Um vinil é uns Então, tipo, você pode até R$300. ouvir aqueles... Sei lá, falando de Taylor Swift, vamos pegar uma artista da pop. Você pode até ouvir The Weeknd, mas você não compraria o vinil do The Weeknd. Porque, eu gosto, mas, pô... Gosto mais de Taylor Swift, sabe? The Weeknd. Mas mas o ponto é a venda dos vinis. Tipo Sim. assim, é uma coisa que... Eu não sei, eu acho que isso aconteceu aqui no Brasil de uma maneira que ficou-se muito... Talvez não seja nem um financeiro. Foi uma tentativa, eu acho, cultural de tentar ser mais tecnológico, entendeu? No sentido de que aqui no Brasil a gente começou a... Foi cultural essa mudança do não vamos valorizar as coisas antigas, do vamos consumir coisas novas, entendeu? Vamos abraçar o novo, porque a gente vai se tornar mais... a gente vai se tornar um país mais desenvolvido. Eu acho que foi essa mudança. Foi no sentido de, vamos consumir... Tipo assim, CD é retrocesso. É velho. Entendeu? Um país... Eu acho, porque houve uma coisa cultural. Você não tá pensando que talvez, se você falar com as pessoas do porquê que elas não têm DVDs, não é porque é caro. É porque é velho. Sim. É porque é obsoleto. Talvez seja isso, então. Justamente, é mais fácil você assistir no streaming. É mais fácil você... Tá ali, na sua TV. Você baixa o aplicativo, faz a assinatura, entrou com seu login e sua senha, você pode assistir o que você quiser. Então por que as pessoas continuam consumindo DVDs nos Estados Unidos? Não é por colecionismo, porque... Tudo bem, o vinil da Taylor Swift, tudo bem, mas eu não acho que existam fãs... Como existem fãs da Taylor Swift, eu não acho que existam fãs tão grandes assim de... Sei lá. Então, eu acho que lá, Da justamente... Disney tem, sim. Eu ia ser hipócrita. Da Disney tem, sim.
Mas acho que é um mercado que facilita mais isso, porque eles são muito consumistas, então a lógica de produto, de você, Qualquer produto vai é, vender. de você possuir produtos das obras que você consome e você gosta, já está mais estabelecida. É verdade. Talvez as pessoas tenham um pouco mais de critério, como a gente tem na ida ao cinema, de tipo de ir para ver filmes que a gente já sabe o que a gente quer ver Aham. antes de entrar numa sala de cinema, antes de pagar o ingresso para ver. Do tipo, eu assisti essa série no streaming, mas ela saiu um DVD, eu vou comprar o DVD porque eu vi no streaming, gostei e eu quero ter. Uhum. Então você Então, acha que é essa a lógica? Você acha eu que as acho, pessoas também não compram DVDs eu aleatoriamente? acho que não. É. Eu não sei. Foi uma teoria que eu quis jogar sobre as mídias É só uma físicas. ideia. É só uma ideia. Pensando nessa lógica de nicho e hit, eu queria falar também sobre o que chega até nós nas salas de Uhum. cinema. Porque Ah, a sim. gente tá em Juiz de Fora e o que a gente recebe de oferta nas salas de cinema é muito limitado. Muito limitado. Então a gente recebe grandes produções, os grandes estúdios. E assim, acho que qualquer cidade que está fora dos grandes centros, que não são grandes metrópoles, passa pela mesma situação. Às Sim. vezes até com menos oferta ainda. É. E aqui em Juiz de Fora a gente tem 4 cinemas, né? Uhum. Os 4 em shoppings. Com ingressos altos, né? E sem filmes legendados. Poucos horários, São horários poucos. dublados Uhum. e filmes de grandes produtoras. Filmes que eles têm certeza que vão dar muito público. Uma coisa que eu lembro que aconteceu no ano passado, muito antes do burburinho de premiação, foi antes do Globo de Ouro. Nem foi no ano passado, foi no final de 2024. Eu lembro de. Foi em novembro. Eu lembro de novembro ter comentado com meus pais que queria ir no cinema pra assistir Ainda Estou Aqui e que eu achava que se eles quisessem assistir também, a gente tinha que ir logo, porque só tinha um horário e tinha sido na semana que tinha estreado. Era na quinta-feira que tinha estreado e eu falei, vamos no domingo, porque só tem um horário e é um filme brasileiro e ele vai sair. E Uhum. pra começo de conversa, ser um filme brasileiro que entrou com o mesmo um horário já é porque já é um filme de O uma do grande Coimbra foi produtora. isso, né, que aconteceu. Então, e aí, eu, tipo assim, só por já ser um filme de uma grande produtora, que filme brasileiro aqui em Juiz de Fora no cinema é difícil. Ainda Estou Aqui entrou porque já era um filme grande. Mas mesmo assim, com clara relutância do cinema. Colocaram com um horário só e iam tirar na semana seguinte. Uhum. Mas naquela semana, a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro. E aí o filme ficou 4 meses. Então é uma Foi coisa que é o indicada, né? seguinte. Foi indicada, né? Não foi quando ela ganhou, não. Tem razão. Mas depois ela ganhou. E aí ficou 4 meses. Eu sei que o filme ficou até fevereiro. Uhum. Mas não era isso que ia acontecer. Não é isso que acontece com filmes brasileiros que entram em cartaz nos cinemas daqui. Porque os cinemas daqui, eles só exibem filmes que eles têm certeza que vão dar muito público. Um outro que eu assisti no mesmo dia, meu querido, que eu até no dia eu gostei até bem mais dele. Não que eu não tenha gostado do Ainda Estou Aqui, obviamente. Mas eu gostei mais desse no dia que eu vi. Que foi a Arca de Noé. Você assistiu a Arca de Noé? Não assisti. A Arca de Noé é a animação brasileira sobre o poema do Vinícius de Moraes com Tom Jobim. É muito boa. É muito boa. E é um filme que ficou uma semana com um horário só. Um horário de 2 horas da tarde, que é um filme pra criança. Uhum. E por que não é um filme que faria sucesso? É um filme que, assim, milagrosamente foi no cinema. Então a gente tem um acesso Sim, muito limitado aqui a filmes muito bem. que não estão super comentados, que não vão fazer um grande público, que eles não têm certeza que vai encher a Que sala. é isso? É uma operação complicada também pro exibidor, e aí acaba que eles privilegiam essas grandes produções. Sim, Mas é isso. Esses públicos mais de nicho, como nós somos, nós estamos interessados em coisas para além dos grandes sim. blockbusters, a gente fica, assim, limitados nas opções do que ver no cinema, então acaba que o streaming ou outras formas de acesso a filmes passam a ser uma possibilidade real. Uma possibilidade. E a única, Não, às não vezes é a nem uma única possibilidade, possibilidade de simplesmente o único a jeito. única, exatamente. Mas eu, no ano passado, tive uma fase, assim, uns 4 meses. Eu não sei se eu faria isso de novo. Foi muito legal, mas desestruturou um pouco a minha vida. É uma empreitada, assim, complexa de ir. Eu assisti todos os filmes que entraram em cartaz no Juiz de Fora. Eu diria que entre abril e agosto eu assisti todos no cinema. Todos eles.
todos que estavam em Caramba, cartaz. dava pra comprar um carro, hein? Pois é, então. É uma empreitada difícil por vários motivos. Financeiramente e por tempo. Porque, tipo assim, requer muito tempo pra assistir todos os filmes. Mas eu assisti todos. Assisti muitas coisas absurdas no cinema, 10 horas da noite, sozinha. Eu cheguei a Que era a comentar. única sessão disponível. Mas uns filmes ruins, assim, uns filmes absurdos mesmo. Eu assisti Código Alarum, o filme que fez a Isis Valverde ser indicada ao Framboesa de Ouro de pior atriz, trazendo o primeiro Framboesa de Ouro pro Brasil. Mentira, que ela não ganhou ainda, não sabemos. A Mas assim, indicação já é histórica. pô, tipo assim, eu vi esse filme segunda-feira, 10h30, dublado, no Shopping Independência. Eu vi ele lá. Você é corajosa. Eu vi, porque eu vi todos. Eu vi todos. Eu vi um outro filme também, e eu via, tipo assim, eles numa coisa assim. Eu fiz algumas apostas que foram úteis no final das contas. No dia que eu fui assistir Superman, eu assisti na estreia. Eu fui com 3 pessoas. Quando acabou o filme, eu avisei. Eu falei, vou comprar o ingresso pra assistir F1, eu vou entrar direto. Eu vou sair de Superman e vou entrar no F1. Ninguém quis ir comigo. Ninguém achou que o filme do Brad Pitt correndo em carros ia ter alguma importância. Mas agora essas pessoas estão querendo assistir. Eu vou assistir todos os filmes do Oscar. E aí vai assistir o filme só agora. Eu já assisti. Eu já tenho esse filme assistido. Eu passei por isso, porque eu assisti todos os lançamentos. Mas era coisas assim. Eu cheguei 5 minutos atrasada na exibição de F1. Já tinha começado o filme. Porque eu saía de um e ia pro outro pra conseguir assistir todos os filmes em todos os horários disponíveis. E às vezes era Código Alarum e às vezes era F1. Às vezes era um filme que ninguém nunca mais vai ouvir falar sobre. Mas às vezes eram filmes que se tornaram, eventualmente, hits. Eles vão relançar F1 no cinema aqui. Vamos. E vão ter mais horários. Mas eu assisti ele na única exibição que tinha, logo após o término da exibição de Superman. Eu sei se vão relançar com muitos horários, mas provavelmente vão fazer aquela semana Aquela do semana Oscar. do Oscar. Exatamente, com vários filmes do Oscar. Com 2 horários cada um, pelo menos, que eles 2 lançam. horários cada um. Tinha um só, é mais. Já tá mais. Não sei se foi um grande músico que nem está fazendo aparecer aí, que ele assistiu a ponte de todo mundo, mas tudo bem. É porque agora as pessoas estão correndo pra... tem que assistir todos os filmes do Oscar antes. Nossa, isso aqui... Eu já assisti a filme. Eu imaginei que ele ia ser um filme do Oscar, eu não imaginava. Mais ou menos, eu pensava assim. Algumas categorias eu pensava assim. Tipo, efeitos especiais, essas coisas e tal. Som, né? Melhor filme foi uma surpresa, Montagem, assim. talvez. Não sei, eu não vi o filme. Melhor filme foi uma surpresa, assim. Foi uma surpresa. Eu acho que é isso. A Hollywood valorizando os seus grandes sucessos comerciais. Mas é isso, assim. Mas realmente a gente Aconteceu fica... com Top Gun Maverick, que é um filme mediano também. Mas a gente fica limitado, assim, nessa situação, assim, aqui. E porque também as redes de cinema que tem aqui, além de serem poucas, não são grandes redes. Sim. Em 2024, em janeiro, eu fui em São Paulo. E como consumista, colecionista, eu passei em vários cinemas da rede Cinemark, que não tem aqui em Juiz de Fora. Porque eles vendem os itens promocionais de filmes que já saíram de cartaz há muito tempo por, tipo assim, R$5, R$1. Uhum. E eu comprei vários. Mas o ponto é que, tipo assim... E aí, quando eu estava em São Paulo, eu via os filmes que estavam em cartaz em São Paulo. E eram alguns filmes, alguns que eu nunca nem tinha ouvido falar. E isso não em cinemas alternativos ou em cinemas de rua. E sim em cinemas de shopping. Sim. Mas é porque são redes maiores, são cinemas... E até eu acho esse hábito de vender os copos e baldes dos filmes que já saíram de cartaz há 1, 2 anos. É um tipo de movimento, é um tipo de cultura de cinema que não tem aqui. Não tem. Aqui não tem os filmes, não tem direito a essa exibição e também não tem essa cultura de ir ao cinema. As pessoas estavam indo muito no cinema em São Paulo. Eu sei que as pessoas não vão muito no cinema no Brasil, mas menos ainda em Juiz de Fora. Sim. Porque eu vi esse movimento maior lá em São Paulo. As pessoas estavam indo mais ao cinema, sim. Apesar de eu ter visto algumas bizarrices quando eu estava em São Paulo. Entrei sem querer no shopping uma vez. Que o ingresso era R$150, o ingresso do cinema. O ingresso, só o ingresso. O ingresso era R$150. Era uma sala de luxo. Você sabia que essas salas existem? Elas são absurdas, assim. Tipo assim, ó. Aquelas que tem, tipo, cadeiras que são praticamente uma poltrona. Mas o diferencial delas não é a poltrona. E nem a imagem. É o garçom. É o garçom. Você não precisa comprar pipoca e depois entrar. Você entra e tem um período de, tipo assim, meia hora antes de começar o filme. Todo mundo tem cardápio. E você chama o garçom pelo botão. Eu não entrei. Foi uma coisa que eu descobri. Você escolhe o que você quer no cardápio. Você chama o garçom. E aí ele anota, ele traz seu pedido. E aí depois que você comprou todas as coisas, tem até, tipo, aquelas mesinhas de avião, assim. Depois que você come tudo que você
pediu, ou você não come, você coloca na sua mesinha, o garçom vai embora depois de passar por esses 30 minutos assim. Depois ele faz passadas pontuais durante o filme pra saber se mais alguém quer alguma coisa. E você paga a conta no final. Saindo da sessão, ficou computado tudo que você pediu pro garçom e você paga. Aham. Então, assim, é uma experiência. É uma experiência. É uma experiência, assim, né? Mas o filme não tem nada demais. Sim. A poltrona é muito confortável, mas assim. O filme é o mesmo, né? Não muda nada. O Talvez, diferencial tipo, é esse, que você. esse eu quero uma sala IMAX. Eu acho que são salas IMAX. No mínimo, né? Tem que ser, né? R$ 150 pelo menos, eu acho que tem que ser melhor. R$ 150 pra poder. Ainda tem que pagar a comida. Tipo assim, se ainda fosse open, pra mim R$ 150 é muito dinheiro. Eu acho que pra muita gente. E nem é open. Você ainda paga pela comida. É R$ 150 literalmente só pra você poder pedir a comida. É. Tipo assim. Passe na loja americana e compre. Por que você precisa pedir pro garçom? Mas é porque são pratos, tipo assim. Não é tipo balinha e pipoca. É tipo. Então é uma outra experiência, que o filme deixa vir acessório. Ele não é Exatamente. sobre o filme. Mas R$ 150 pra viver essa experiência? Porque nesse shopping eu lembro que a gente chegou aí na Bombonière perguntar se eles estavam vendendo esses copos. De 5, R$ 1, esses baldes. E apesar de ser da mesma rede que estava vendendo, eles olharam pra gente meio tipo assim. Que é isso, pobres? Que coisa é essa? Que absurdo. Claro que não vai vender copos antigos. Eles não faziam essa prática nesse cinema. Então a gente foi lá à toa, porque eu tava indo pra isso. O ingresso era R$ 150. E a comida que eles vendiam era tipo assim, eu lembro de ver assim na parede Bombonière, tipo, porção de fritas com carne desfiada e queijo, entendeu? Uma porção. Sabe, eram coisas assim, a comida de restaurante. E aí você vai ver o filme R$ 150. O Agostinho grelhado. Tipo assim, isso. Bem, eu acho que é isso. A conversa foi interessante. A gente trouxe algumas questões aqui, o papo foi para caminhos diversos. Mas o assunto sempre pode render mais. Então, se você tiver algum insight sobre esse assunto, você pode deixar o seu comentário, comenta nas redes sociais, segue o nosso @claquetadas. A gente tem o nosso canal no YouTube também, estamos no Spotify e no YouTube. Deixe aí seu comentário, que quem sabe vai ser o tema do próximo episódio. A gente se estende aqui nesse assunto por mais tempo, com seu insight. Exatamente. Então, pode sugerir um tema também. Então, se você tiver alguma ideia de um tema para um episódio pra gente conversar aqui, esteja à vontade. Seja bem-vindo. Esse é o Claquetadas, eu sou o Glauber Machado e até a próxima. Até a próxima.